keeps us together. Ohana to me is a bunch of people that come to the journey of their life and connect to some of the things they go through, and you have that connection with them. And they don't even have to be blood to be Ohana. It's our lifestyle, it's who we are, it's what builds us, our character, the way we live, the way we breathe, and we practice it every single day. Our lives are surrounded by that word Ohana. We are all united by a dream. Let the light blaze on the sky. Soar through the clouds and stream of blazing lights. We are Ohana. We are. Dreams out, the future's in our eyes. The spirit is love, is bigger than you and Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vou dar um oi pro pessoal aí, né, o Barion. Vamos nessa. Vamos aí. E aí, Fabrício? Beleza? Tudo bem, gente? Estamos aqui de novo, mais uma semana. Vamos dar continuidade lá no nosso programa de compartilhamento de conhecimento entre a nossa Ohana, nossa comunidade, principalmente na parte de arquitetura. Eu e o Barion hoje vamos dar continuidade no assunto integração. Ele vai finalizar lá os assuntos que ele começou na semana passada, e aí no final vamos tentar falar também da plataforma de eventos e de Canvas, tá? Lembrando sempre da nossa logística, né? Se eu só sou uma empresa de capital aberto, poderemos falar eventualmente de algumas features ainda em roadmap. Portanto, lembre-se sempre de tomar qualquer decisão de compra de vocês aí baseado em funcionalidades já existentes, tá? Vamos novamente fazer toda a nossa interação via comunidade. Peço a vocês que façam as perguntas lá utilizando a hashtag Encontro de Arquitetos, que aí no final de hoje a gente tenta respondê-la para vocês. A ideia é que a sessão demora de 40 a 50 minutos. Vai depender muito da dinâmica, né, Barion? Vamos tentar, Depende bastante da internet. Exatamente. Hoje o Barion falou que hoje vai rodar redondinho aqui, vocês vão ver. Hoje vai fluir o negócio, vamos ver. Isso aí. E aí no final, nos 10, 15 minutos finais, a gente responde as perguntas que vocês fizeram lá na comunidade.
A ideia é a gente finalizar o assunto integração hoje, tá? E aí eu estava pensando na semana que vem de a gente fazer uma dinâmica mais de recomendações para casos reais, tá? E aí seria fundamental a participação de vocês. Eu vou criar um tópico lá na nossa comunidade para vocês colocarem desafios e casos difíceis que vocês tiveram em relação ao assunto integração, para a gente discutir casos práticos, casos reais e recomendar o que, na nossa visão, seria a melhor sugestão, tá? Novamente, nosso muito obrigado. E, de agora em diante, meu amigo Leandro Barion vai continuar. Obrigado, Fabrício. Vamos ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Peraí, só um instantinho. É com você, Barion! Olha, vou desligar a câmera aqui, tá, gente? Vou desligar a câmera aqui também. E vamos para o modo de apresentação. Ok. Pessoal, então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nessa noite de quinta-feira. Um friozinho aqui em São Paulo, não sei como estão no resto do Brasil, mas espero que todos estejam bem em suas casas. Vou continuar, então, o assunto de integração, mas ainda cobrindo o tema que a gente começou na semana passada, normalmente relacionado aí a grandes volumes de dados, né? Reforçando aqui o link para nosso Trailhead de Integration Architecture Designer, mas vamos para o que interessa. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de Salesforce Connect, External Objects e juntando tudo isso para fazer uma demozinha e também para mostrar uma outra funcionalidade, vou mostrar o Heroku Connect. Mas começando então com Salesforce Connect External Objects, ele basicamente permite uma funcionalidade do Salesforce declarativa, majoritariamente declarativa, que permite você ver dados que não estão no Salesforce como se fosse objetos padrão. Então, ele funciona em geral, né, sobre o adaptador OData 2.0, 4.0, mas você pode construir o seu custom adapter via Apex, tá? E qual que é o grande caso de uso desse cenário? É quando você tem um grande volume de dados que você não quer carregar no Salesforce, seja porque esse volume de dados é muito grande, seja porque ele pertence a um sistema que mantém esses dados com frequência, esses dados não são parte do que você gerencia transacionalmente no Salesforce. Um ponto muito importante para o uso de Salesforce Connect é que você vai precisar de uma pequena quantidade de dados por vez somente no Salesforce, em tempo real, tá? Então, vamos lá, reforçando. Se não é tempo real, não usa isso. Vamos pensar numa maneira assíncrona, vamos pensar numa outra ferramenta que vai ser mais apropriado. O Salesforce Connect, no momento em que você clicar no registro, eu vou mostrar daqui a pouco, ele vai acessar o dado em tempo real. Por que pequenas quantidades de dados? Porque o Salesforce Connect tem limites também, e dependendo da forma como você vai usar, da quantidade de dados que você vai trazer, você pode bater limites. A gente até tem dois tipos de External Objects, né? Você pode marcar lá, eu também vou mostrar o High Volume, mas aí você implica em outras restrições, tá? Então, eu tenho lá o cenário basicamente é esse. Um exemplo desse tipo de cenário para dar para vocês é transações bancárias, por exemplo. Né? Normalmente essas transações são mantidas lá por um sistema externo, né, que inclui, exclui, etc. Você nunca vai querer carregar elas são uma quantidade enorme de dados por cliente, digamos que qualquer operação de conta corrente, poupança, etc., ela depósito, saque, transferência, isso vai gerar uma quantidade enorme de informações. E você não quer copiar no Salesforce, mas ao mesmo tempo cada vez que você entrar num account e clicar numa related list lá, ele vai trazer, digamos, as transações daquele dia. Não quero saber as transações do ano inteiro.
Então, é um caso de uso aí que pode ser pensado, né, para usar o Salesforce Connect. Antes da gente seguir, só uma pequena distinção, né? Salesforce Connect é o nome da feature, né, o nome do add-on que você adquire, é um add-on, né, não você não tem isso por padrão na sua org Salesforce. E o External Object é o nome do tipo do objeto, né, que você cria utilizando essa licença do Salesforce Connect. E aí, passando aqui agora então para um pequeno diagrama, quais são as possibilidades, né, de usar o Salesforce Connect. Então, eu posso usar um ponto que eu não mencionei, mas o OData, né, ele roda em cima de APIs REST. Então, eu posso ter um conector customizado aqui em cima de um REST API, acessando o meu middleware e, por fim, a origem dos meus dados. Se a origem dos meus dados suportar o OData, eu posso me conectar diretamente, né, através ao meu app, que é o caso que a gente vai demonstrar aqui hoje com o Heroku Connect. E uma terceira opção é o meu middleware suportar o OData. Então, o Salesforce Connect se conecta com o meu middleware e ele faz essa tradução aí, acessando o meu aplicativo através do protocolo REST. Ok? Eu vou passar por toda a parte conceitual e depois eu faço a demonstração de tudo. Então, eu já vou mudar aqui um pouquinho já o tema, mas para falar de algo que suporta o Salesforce Connect e o External Object, e também apresentar para vocês uma outra feature aqui do Heroku. E esse é o meu último, na verdade, o penúltimo slide, mas o último slide antes da demonstração. Então, o que é o Heroku Connect? Bom, o Heroku ele é um Platform as a Service, que é da Salesforce também, mas que é um produto, uma nuvem separada, né? Mas existe esse add-on, né, esse plugin do Heroku, que é o Heroku Connect, que permite um sincronismo bidirecional de dados entre a Salesforce e o Heroku. E, através do Salesforce, do Heroku External Objects, também o sincronismo de dados de dados externos ao Salesforce, o bacana disso é que você faz tudo por point and click, tem dashboards de monitoração para ver quantos dados estão sendo transferidos. Um ponto também bastante positivo é que o Heroku Connect, ele embora utilize a Bulk API, que eu comentei, na verdade, vou até me corrigir. O Heroku Connect ele é inteligente para saber quando que ele deve usar a Bulk API e quando ele deve usar o REST Collections, que eu comentei no nosso último encontro. Né? Então, quando tem menos de 200 registros, ele utiliza REST. Quando tem mais de 200 registros para ser atualizados, ele utiliza Bulk API. E no caso de ele utilizar Bulk API, os lotes, na verdade ele usa Bulk API 1.0 e os lotes consumidos pelo Heroku Connect não contam no seu limite diário. Então ele vai aparecer lá na seu setup os lotes que o Heroku utilizou, mas não vai contabilizar do total que você tem disponível. Né? Então, e aí, para mencionar, existe aí, né, caso, é claro, estamos falando de transferência de dados, né, entre o Salesforce e o Heroku. Lá no Salesforce eu sei que eu tenho o Salesforce Shield, eu tenho criptografia, eu tenho uma série de questões de segurança. No Heroku a gente também tem o Heroku Shield Connect, que garante, e muitas outras funcionalidades relacionadas à segurança, na verdade, você pode ter enfim, o Private Space, e muitas outras funcionalidades que garantem a segurança na transferência e no acesso a esses dados. Eu estou comentando de uma pequena parte, né? Hoje eu vou mostrar para vocês nesse diagrama aqui, essa caixinha aqui que está no meio do caminho entre o Salesforce
e o Heroku, mas o Heroku, como eu comentei, é um Platform as a Service que você consegue construir seus microserviços, suas aplicações, acessar diretamente o Heroku através do seu website, do seu dispositivo móvel. Ele tem essa característica de ser autoescalável. Você pode, dentro do Heroku, ter o Heroku Kafka, que é um Kafka, né, um bus de eventos que você não tem preocupação de instalar, um point and click, você tem o Kafka rodando. Então, ele tem muitas outras funcionalidades que eu não vou mencionar aqui hoje e que vale a pena vocês conhecerem. Então, deixando o blá 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 para lá, eu vou mostrar para vocês como é que você trabalha no seu Heroku para fazer uma conexão com a sua org Salesforce. Eu vou tentar fazer do zero, mas na dúvida eu já tenho aqui o meu Heroku Connect Test se algo der errado. Vamos lá. Então, estou aqui na minha página pessoal do Heroku, vou dar um new, todo mundo vai ser capaz de fazer isso, vocês vão ver que eu vou usar só características gratuitas, mas elas são limitadas a determinadas quantidades de fluxo ou de dados. Tá? Então, vou dar um create new app aqui, demo Heroku Forum, e na dúvida, como esse nome tem que ser único, eu vou colocar um leba, que é de Lebarion aqui no fim, para ele me dizer que está disponível. Create app. Beleza, meu app foi criado, aí ele está me falando aqui que ele me caiu na página de deploy, me pedindo para criar um pipeline, eu não quero, eu quero vir aqui em Resources, ele está me falando que eu não tenho nenhum Dyno, Dyno ela digamos assim, entre muitas aspas, a máquina virtual do Heroku, que é expansível, mas o que eu quero aqui é um add-on agora, então vou procurar o Connect, está aqui o Heroku Connect, e Plan Name Demo Edition Free, vou pedir para provisionar. Maravilha, ó. The add-on Heroku Connect has been installed. Maravilha, vamos lá. Então está aqui embaixo, vou dar um clique nele, ele abre uma outra tab. E aí eu vou começar a configurar o meu Heroku Connect. Ok, ele está me falando aqui para eu dar um Setup Connection. Então, obviamente, o Heroku Connect tem que conectar uma org Salesforce com uma base de dados. Essa base de dados tem que ser a base de dados Postgres do Heroku. Lembra que eu não configurei essa base de dados ainda. Então, quando eu clicar aqui em Setup, ele vai reclamar. Vai falar, ó, esse app que você está me falando não tem attached databases, então adiciona um agora aí. Então, vou dar um add, ele abre em outra tab para eu adicionar um Heroku Postgres aqui, e eu vou dar um clique aqui em Install Heroku Postgres. Eu vou selecionar o meu plano Hobby Dev Free e eu vou dizer que eu quero provisionar esse Heroku na minha demo Heroku Forum Leba. E dar um Provision Add-on. E maravilha, temos aí uma base de dados para eu utilizar. Agora eu vou voltar aqui no meu Heroku Connect, dar um refresh. Maravilha, ele já viu aqui que eu tenho um Postgres, ele está me falando aqui ó, qual que é o esquema que eu vou utilizar no meu Postgres para conectar no Heroku Connect. Então eu vou usar tudo padrão, dar um Next. Opa. Vamos ver. Ok, só dar um Next de novo que funcionou. Então ele está provisionando agora o banco de dados na conexão do meu Heroku Connect. Vamos aguardar um minutinho. E aí quando eu tiver com isso, ok, aí agora ele vai me pedir para autorizar uma conexão ao Salesforce. Então eu vou falar que é um ambiente de produção e qual API que eu quero utilizar, e eu vou autorizar isso através de OAuth. Eu vou usar aqui minha org de POC. Vamos ver se eu pegar a minha senha aqui. Copy password. Aí ele vai me pedir se eu quero mesmo deixar. Na verdade, acho que eu já tinha deixado, então já está tudo funcionando. Eu já tenho conectado, mas o que está conectado? Na verdade, nada ainda. O que eu tenho que fazer agora é gerar um mapping aqui, né? Então, eu venho aqui no meu mapping.
não tem nada, então eu vou dar um Create Mapping, e aqui ele vai consultar lá na minha org quais são os objetos que eu tenho lá. E aí eu vou falar qual objeto eu quero trazer para o meu Heroku Connect. Perceba, na verdade, para o meu database Postgres. Perceba que eu não criei nenhuma tabela no Postgres, tá? Eu estou aqui, então eu vou dizer que eu quero trazer o contato. Contact. Tem um monte de tabela que tem contact no name, eu vou selecionar o contact, e aí ele está fazendo a query nos campos para mostrar, para eu selecionar quais campos eu quero trazer. Vai ter centenas, às vezes, de campos lá no Salesforce, eu não quero trazer tudo. Além disso, eu configuro aqui algumas opções de polling, então eu vou a frequência aqui mínima que ele deixa 10 minutos, eu vou pedir um accelerate polling que faz com que eles se comuniquem através de streaming para eu ter uma transferência mais rápida. Eu vou dizer aqui para ele que eu quero fazer a escrita ao contrário também, ou seja, o fluxo do banco de dados para o Salesforce, e aí ele vai me pedir para selecionar uma chave externa, vou falar que é o External ID aqui, e vamos selecionar alguns campos aqui. Então, vou colocar birth date, vamos ver o que mais, e-mail, deixa eu ver aqui, first name, gender, vou colocar alguns campinhos aqui só para last name, e vou colocar o title do contato. Maravilha, selecionei os campos, dei o save. Antes de dar o save aqui, eu vou... não, vou dar o save já. E beleza, agora ele está falando, ó, o Terrain Schema apareceu rapidinho, aí ele já me mostrou, tenho 163 rows no Salesforce, e agora ele já está utilizando a book, ele vai trazer isso para o banco de dados, tá? Então, aí, o que isso tem de legal? Como eu comentei lá naquele slide que tinha arquitetura, eu consigo, por exemplo, criar aplicações que acessam os dados que estão no Salesforce, em primeiro lugar, sem chamadas de API ao Salesforce. Então, se eu tenho uma quantidade limitada na verdade, todos os clientes têm limites no número de chamadas de API, REST e SOAP, ao acessar um serviço que eu criei que acessa as linhas do meu banco de dados Postgres, eu basicamente contorno esse limite de APIs. Além disso, eu consigo trabalhar com scripts de banco de dados e outras capacidades que às vezes são muito mais naturais para a minha equipe, que está super acostumada a trabalhar no banco de dados SQL e não está acostumada a trabalhar com modelo de dados no Salesforce. Então, isso é o bem alto nível, né? Mas o céu é o limite aqui para a gente chegar para a gente descobrir os casos de uso. Agora eu vou mostrar para vocês, então, como é que isso aparece no meu banco de dados. Eu vou voltar aqui para a minha org, né? Lembra que eu fiz o deploy aqui do meu Heroku Connect. Se eu der um refresh, ele vai aparecer aqui também o meu Heroku Postgres. Está aqui. E se eu clicar nele, ele vai me mostrar as configurações desse meu Heroku Postgres. Então, como eu falei, né? Se eu já trabalho com SQL, com esse Postgres aqui, eu consigo... Opa, não, tá lindo. Eu consigo ver o status dele e também me conectar com o cliente de SQL, que é o que eu vou fazer agora. Então, tá tudo bem com ele, tem 164 linhas de 10 mil disponíveis no meu plano do Postgres. Então, perceba, se eu fizer uma carga lá no contact e colocar mais de 10 mil linhas, eu vou ter um problema aqui, tá? Vou entrar aqui em Settings e vai aparecer, tem aqui o meu Database Credentials. Para não mostrar ele aqui agora, eu vou entrar aqui no meu clientezinho de banco de dados, que tem os comandos aqui que eu estava criando, e eu vou dar eu vou criar uma nova configuração. Esse aqui é o meu banco de dados backup, mas eu vou fazer um copy and paste aqui. E vamos
alterar essa conexão. E eu vou colocar nessa conexão, naquela telinha do Heroku, eu vou dar um View Credentials, ele vai me mostrar as credenciais e aí eu vou alterar essa conexão com as minhas novas credenciais. Então, o meu host mudou, porque eu estou em outro nó aqui da Amazon. O meu banco de dados mudou, porque ele gera esse nome doidão aqui. O meu username também, aí vai mudar tudo, né? Então, eu estou copiando tudo isso das telas que o Heroku está me mostrando lá no Database Credentials. Agora, a senha. Vamos lá e testar a conexão. Maravilha, se conectou. Eu vou mudar o nome dessa conexão também, HerokuDB Demo Forum, para a gente saber qual que é qual. Has been changed, yes, quero reconectar. Então, se a gente vier aqui, eu tenho aqui o meu public, que não tem nenhuma table, e eu tenho aqui o meu Salesforce, que tem algumas tabelas que ele sincroniza por padrão e tem a contact. Para vocês verem que é esse cara mesmo, tá? Eu vou abrir aqui o meu outro backup, que ele não está sincronizando a contact, ele está sincronizando a contact e a account aqui, tá? Na verdade, deixa eu dar um refresh aqui para ter certeza. É isso mesmo, esse aqui é diferente, tá? Se precisar, a gente pede socorro para essa conexão. Então, eu vou abrir uma nova janelinha aqui de SQL nessa minha nova conexão e vou fazer umas queries aqui para vocês verem, tá? Vou fazer uma query na account aqui, não vai ter, na verdade, esse account nem existe, eu vou fazer uma query na contact. Ele está fazendo, vamos ver. Uau, que lento. Maravilha, 163, que se vocês lembrarem é exatamente o que está aparecendo lá no meu Heroku lá. Vou fazer uma outra aqui só para a gente ver. Enquanto isso, eu vou logar lá na minha org. Deixa eu trazer a minha org aqui para cima de vocês. Assim, na verdade, agora eu posso ocultar as minhas credenciais aqui, só por desencargo de consciência, e entrar aqui na minha org. Então, vou entrar aqui nos meus contatos. Opa, perdi a sessão. Então agora eu só vou mostrar para vocês bem rapidamente que essa atualização, na verdade, ela é bem rápida, tá? Então eu vou pegar aqui o contato, o Mr. Paul Partner aqui, e vamos ver se ele está lá no meu Heroku, where first name igual Paul. Vou dar um like aqui para ter certeza, vamos ver se... Então está aqui, o Sr. Paul Partner Account Executive. E aí eu vou dar um update aqui rapidinho. Update Salesforce. Opa. Ponto contact. Deixa eu pegar, na verdade, deve ter um update aqui já pronto. Pô, não tem um update pronto. Set title igual teste. Vamos ver se eu não vou errar nada no comando aqui. Where name. Vou colocar aqui, vou copiar isso aqui de cima. Beleza, updated row 1. Agora eu vou voltar aqui, né? O title dele está Account Executive. Vou dar um refresh. Vamos ver se ele já sincronizou. Normalmente, para poucos registros, é bem rápido. E está aqui, olha que bacana, o title já está teste. Mas fala, pô, isso aqui está errado, Leandro, vamos mudar aqui de volta. Vou colocar aqui Fórum de Arquitetos Virtual.
Beleza, e dei um save aqui, vamos ver, ok, dei o save, vou dar um select aqui. Ainda está teste, mas daqui a pouco ele vai sincronizar. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês que no meu Heroku Connect, eu consigo ver aqui, olha, o status de o que ele está mandando e de lá para cá e de cá para lá, né, por hora ou por 8 horas, etc. Então aqui ele está me falando, ó, mandei para o banco de dados do Salesforce 163 linhas na quinta-feira, blá, 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 às 21h49 UTC, e ainda não tem nada aqui no sentido contrário. Deixa eu ver aqui se eu rodar de novo. Ó, já mudou. Fórum de Arquitetos virtual que eu atualizei lá no meu Heroku. Então, como vocês podem ver, é bem rápido, tá? Nem sempre é muito rápido. Se eu fizer uma atualização massiva, não é garantido que vai ser. Aqui foi quase em tempo real, tá? Mas em muitas situações é assim. Esse é o Heroku Connect. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora é o Salesforce Connect, ou seja, eu acessar desde o Salesforce dados externos. Para isso, eu vou criar uma tabela aqui com alguns campinhos bobos, tá? Um exemplo, né, bem simples, chamada External Object no meu public, onde eu vou ter um description, um value, um customer que eu vou usar para eu linkar com o meu objeto lá, eu quero criar um relacionamento com o meu objeto account, por exemplo. Eu chamei de customer aqui para mostrar que é um dado de fora, né? E um ID, que é o ID da própria tabela aqui, tá? É o primary key, né? Eu poderia ter colocado ele um autonumber, qualquer coisa assim. Então, deixa eu dar um refresh aqui para ver que a tabela está aqui. Ok, está aqui o External Object. Como é que eu configuro isso? Em primeiro lugar, eu preciso falar para o Heroku que essa é uma tabela que eu quero disponibilizar para o Salesforce. Então, eu estou aqui na minha aba do Heroku Connect, tem aqui a minha tab External Objects. Cliquei aqui, a primeira coisa eu preciso dar um Create Credentials. Essas credenciais são as credenciais que, eu vou dar o clique já, que o Salesforce vai utilizar para se conectar no meu Heroku utilizando o OData. Então ele está me falando aqui, ó, o Service URL, o Data Version, que é o 4, eu posso usar tanto para read como para write, embora eu vou ter que configurar isso de novo no Salesforce com formato JSON. E aí ele está me mostrando os objetos que estão disponíveis para eu deixar lá para fora. O External Object, que eu acabei de criar, e o Contact. Então, eu posso colocar esses dois objetos disponíveis para o Salesforce. O Contact não faz sentido. Então, eu vou selecionar aqui o External Object. Maravilha, já posso utilizar lá no meu Salesforce. Como é que eu uso? Vamos lá. Então, venho aqui na minha org, Setup. Vou dar um external. Aí eu tenho aqui o Objects e o Data Sources. O primeiro eu preciso configurar um Data Source. Vocês vão ver que já existe um Heroku que é o nosso backup aqui da demo, mas eu vou criar um New External Data Source. Vou colocar lá vou copiar do meu Heroku aqui, então o Service URL. Na verdade, preciso dar um nome para ela, né? Então, Demo Forum. Beleza. O tipo é Salesforce Connect Data 4.0. A URL é aquela que eu copiei. Aí eu posso escolher, eu quero que seja um objeto que eu possa escrever, eu vou selecionar que quero para mostrar para vocês. Se fosse um objeto com muitos dados e que eu precisasse acessar muitos dados num período relativamente curto de tempo, né, na mesma hora, por exemplo, eu poderia selecionar o High Data Volume aqui, mas quando eu seleciono o High Data Volume, ele não deixa eu escrever. Tá? Então, como aqui a gente vai ter poucos dados, eu vou selecionar o Writable. Vale a pena vocês darem uma olhadinha na documentação para entender quais são as restrições tanto do Writable como do High Data Volume. Tá? O formato também é o JSON que o
o Heroku fala para a gente lá. E a autenticação, eu vou selecionar o Named Principal, porque eu quero que tenha uma autenticação só para todos os usuários. Eu vou selecionar Password Authentication. Vou copiar aqui. Vou dar um Show Credentials, não tem problema esse aqui, porque depois eu vou descontinuar essa org mesmo. Então, username, password e save. E aí, maravilha, temos o meu External Data Source configurado. Vou dar um Validate and Sync, que aí ele já vai me trazer quais objetos estão disponíveis. Ele traz com um nome aqui específico. Então, eu gosto de usar esse Validate para trazer o meu objeto, depois eu mudo ele, porque ele já vai trazer aqui algumas... esse padrão, né, que é o nome do table space com o nome do objeto. Então, eu vou dar um sync. Como não tem nada lá, ele não vai trazer nada. Se tivesse algum dado, ele já começaria a testar a conexão, né? E aí ele mostrou aqui o meu external object aqui embaixo. Eu vou dar um edit, porque esse label está muito feio. Aí ele vai me trazer aqui para o Object Manager, né? Então eu vou dar um edit aqui. Vou colocar aqui external object, tá? Vamos tirar o nome aqui, vou tirar o plural label, vou fazer só external objects. O object name eu vou deixar ele popular aqui por padrão. Vou colocar aqui, começa assim, e vou colocar um description legal, né? Objeto externo usado no demo do farol. E vou deixar entre parênteses o nome lá. Então aqui ele já deixou populado para mim, né, o data source e o table name. Vou deixar isso aqui, nem vou preencher o display URL. Vou colocar que ele já está deployed e dar um save. Eu falei para vocês que eu queria usar aquele campo customer como um lookup, né? Então ele trouxe aqui com alguns tipos padrão. Mas eu vou pegar o customer aqui e vou alterar ele para ser um relacionamento com o meu customer. Então eu vou dar um edit, change field type, e aí eu vou selecionar um lookup. Tem dois outros tipos de relacionamentos aqui que não são o caso, então também recomendo que vocês deem uma olhada, tá? Com calma para entender. Mas basicamente o external lookup é um lookup para um outro external object e o indirect lookup, ele é também um lookup, só que ao invés de eu ter o campo no meu objeto, nesse aqui, no caso, no objeto que está lá no Heroku, no Postgres, eu teria um campo, o ID, no objeto destino do meu lookup, que nesse cenário que eu vou mostrar para vocês é o account. Mas para esse caso aqui, eu quero criar um lookup relationship com account, dar um next. Vou selecionar aqui. Eu poderia criar com contact também, tá? Na verdade, acho que eu vou fazer com contact para não dar confusão com o outro teste que eu estava fazendo. Eita, quanto CC. Contact, next. Aí, bom, field name eu vou colocar aqui, vou deixar, sim, ele está me falando que isso pode dar problema. O resto eu não vou mexer, vou colocar customer from external object. E save. Então, maravilha, atualizei aqui, então agora o meu customer aqui é um lookup para o contact. Vamos voltar aqui agora e eu quero, então, começar a popular esses dados. Eu quero começar a popular eles aqui no Salesforce. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um edit aqui na minha tela para colocar, como agora eu já tenho um lookup, né, ou seja, o meu external object já é um objeto relacionado ao meu contato, o que eu quero fazer aqui é colocar um related list para esse meu external object. Lembra que eu falei? O objetivo do external object é trabalhar de uma maneira extremamente padrão aqui. Então, vou dar um add tab, vou colocar aqui, chamar essa tab de related, né? Done, save,
e vou vir aqui na Related, vou colocar um componente aqui. Eu poderia colocar todas as Related Lists, mas vou colocar single aqui. E vou colocar aqui no Related List, eu quero o External Object. Vamos ver, está aqui, ó, meu External Object. Vou dar um Save. Ele está falando, opa, isso aqui não está no Page Layout. Então, vamos aqui no Page Layout, que é esse aqui que está sendo previewed. E vamos colocar essa lista no meu Page Layout. Então, eu vou vir aqui em Related Lists. Vou procurar aqui por External Object, está aqui. Vou colocar nas minhas Related Lists aqui. Antes de salvar, eu vou só colocar uns campos mais interessantes aqui, o Description e o Value também. Poderia ter posto em maiúscula inicial, né? Ficou meio feio, mas quando vocês forem fazer isso, vocês coloquem, ok? Vamos dar o Save, ok. Beleza. Voltando aqui então, vou dar um Save. Vou dar um refresh, eu acredito que já vai aparecer aqui, não vai mais aparecer essa mensagem de erro no meu related. Vamos ver. Beleza, ele já trouxe aqui o external object, então vamos dar um back. E aí, antes só de eu mostrar aqui, ó, vou mostrar que a related list está aqui, não tem nada. Eu vou aqui no meu banco de dados e vou colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho um insert aqui bonitinho. Não, vou fazer só o select para mostrar para vocês que não tem nada. É óbvio que não tem, porque vocês viram que eu acabei de criar, mas vou dar um play aqui. Não tem nada. Então vou dar um new aqui. New external object, propose partner, description teste do fórum. O ID 1, valor, digamos que seja uma transação aqui, né? Eu dei o exemplo lá de bancário e tal. E aí, beleza. E aí eu vou voltar no meu banco de dados. Lembra que isso aqui é real time. E tá aqui, ó, teste do fórum, R$ 100, bonitinho. A mesma coisa aqui, tá? Se eu der um update aqui, public external object set value igual, sei lá, R$ 200. Como só tem um registro, eu não vou fazer o where, que eu sou corajoso. E aí eu vou voltar aqui, vou dar um refresh na minha tela. Related. E tá lá, R$ 200, galera. Daria vida louca. Recomendação de boas práticas que só os arquitetos Salesforce sabem, não deem update sem where, galera. Mostra aí Pessoal, também, acho interessante você mostrar, na questão de configuração dos objetos, lá de consumo de storage, mostrar que esse cara não tem nada lá dentro, né? Isso é legal de ver também. Perfeito. Obrigado. Na verdade, até vou mostrar uma outra coisa. Se você vier aqui no Heroku Connect, vamos ver se eu lembro. Tem algum lugar aqui que você consegue ver, ele abre um link direto para a página do Storage. Essa parte eu não preparei. Ó, aqui lembra que eu falei que você consegue monitorar, então ele mostra aqui ó, que ele fez uma escrita no banco de dados, outra escrita do banco de dados para o Salesforce. Bom, eu não vou lembrar, mas vamos lá no Storage. Eu acho que ele nem aparece aqui, né, Fabrício? Nem aparece o External Object aqui, tá? Então, realmente é zero. Eu tô, como vocês viram, né? Tô acessando o cara aqui em tempo real, né? Mas totalmente zero uso de storage aqui. Então é uma ferramenta muito, muito interessante. Eu já usei ela inclusive para trazer dados
para um aplicativo mobile. Então, bastante útil mesmo. Assim, tem muitos casos de uso, né? A imaginação aqui pode voar longe. Eu tenho só mais uma coisa para falar, que é uma dica aí que eu tive, que eu passei que eu tive essa experiência no passado, uma baita dificuldade, mas não é muito, é relacionado a grandes volumes de dados, mas não a isso. Fabrício, você quer fazer algum comentário antes de eu passar para o meu último slide do dia? Tem um pessoal me mandando umas perguntas aqui, mas a gente responde no final. Tá bom. A última coisa que eu queria falar, na verdade, é um códigozão aqui, tá? E assim, eu já passei por algumas situações, e talvez vocês já tenham passado, em que você tem um volume de dados tremendo e você começa a esbarrar nos limites de quantos registros você pode trazer para fazer um delete. Você quer deletar, digamos, um dado histórico, tudo que for 3 meses para trás, ou tudo que for de 1 ano para trás, enfim. E mesmo com esses critérios, a quantidade de dados da tabela é tão grande que você não consegue trazer esses dados. E às vezes, para usar Bulk API para isso, putz, acaba também sendo complicado, você acaba consumindo seu limite de batches, você consome seu limite de número de registros, porque você precisa também primeiro fazer o select, esse select, principalmente se você estiver usando a Bulk API 1.0, ele é difícil. Aliás, uma dica sobre a Bulk API, se você estiver usando a 1.0, para selects grandes, enfim, trabalhar com volumes massivos, existe o recurso do pk-chunking, que é extremamente interessante. Ele é só uma flag que você seta lá no seu request e basicamente ele para de dar timeout e começa a te retornar. É muito bom mesmo. Mas se você estiver trabalhando com a 2.0, você não precisa se preocupar com isso. De qualquer forma, deletar registros, mesmo com fazendo a query, pk-chunking, depois apagar ID por ID, às vezes é complicado. Eu achei esse código aqui, não fui eu que criei, tá? Mas eu achei esse código e eu compartilho aqui com vocês porque ele funcionou muito bem para mim. A única coisa aqui é que você tem que trabalhar um pouco aqui com o seu limit, mas ele é um código meio doidão aqui, meio hacker, né? Ele faz uma classe só que é batchable, iterator e iterable. Então ele itera sobre batches dele mesmo, né? E o que ele faz é criar um montão de batches que cada um roda busca uma quantidade limitada de registros, então você só tem que garantir que essa query aqui retorne os registros que você quer apagar e ela seja eficiente, então ela pode ser super pequeno aqui, e aí você vai startar uma quantidade grandona de batches que traz uma quantidade limitada de registros e apaga esses registros. É um códigozinho bem simples e bem legal aí que eu tive que usar no passado. Então, fica aí a dica para vocês. Fabrício, por hoje era só da minha parte, podemos ir para as perguntas se você quiser, e se não, pode passar para a sua parte. Vamos deixar as perguntas para o final, né? O legal é que, pessoal, a gente estava conversando, eu e o Barião estavam conversando antes do evento começar, ele falou assim, eu acho que eu vou falar rapidinho. É verdade. Quase mas foi legal, vai. Foi legal pra caramba, pô. Aprendi coisa que eu não sabia, isso é ótimo. Vamos lá. Estão vendo minha tela, né? Vamos sim. Então, meu amigo Barião parou daqui. Eu vou continuar daqui. Então, a gente vai falar agora de... uma das coisas interessantes aí nessas demos do Barião é o seguinte, a gente sempre tem, como arquiteto Salesforce, a gente sempre vai combinar várias prescrições de integração, tá? Por vários motivos. Por motivos tecnológicos, por motivos econômicos, como, por exemplo, os limites, né? Um dos principais problemas que todo mundo enfrenta quando fala de Salesforce é a questão de saber lidar muito bem com limites. E um dos limites que mais pega normalmente é a questão do storage. Uma das soluções para você lidar com essa questão do storage
é essa que o Barion mostrou aí, que é o External Object. Ela é a solução para tudo? Ela não é a solução para tudo, tá, gente? Eu coloquei até aqui um link que eu estava pesquisando, que eu enfrentei esse problema aí recentemente, né? O Álvaro lá da Vivo estava me chamando aqui, pedindo para entrar mais em detalhes de External Object, porque a gente está enfrentando esse problema hoje, porque o External Object não é solução para tudo. Então, você tem que sempre pensar nas considerações do seu Source Connect. Reforçando aí a mensagem, é um negócio super legal. O Leandro não fez uma linha de código e ele configurou um banco de dados e uma conexão com um banco de dados em 15, 20 minutos. Um negócio super simples, super direto, super tranquilo. Só que não tem bala de prata. A gente não vai ter a mesma solução para todos os cenários. Vamos sempre combinar soluções. E uma das soluções que a gente tem é você não trazer complexidades de outras aplicações legadas para dentro do Salesforce. E a maneira mais simples e direta de fazer isso é usando o Canvas, que é você abre dentro do Salesforce aquela aplicação de uma maneira que a gente chama de seamless, né? Transparente para o usuário. Então, você abre essa aplicação, não parece que o usuário saiu do Salesforce, ou seja, ele não fez um Alt Tab, e você tem um user experience muito rico, porque você faz um single sign-on de uma maneira transparente para o usuário, ou seja, ele se logou com as credenciais ou do IDP ou do próprio Salesforce. Você consegue fazer a integração com essa aplicação de uma maneira segura, usando o conceito do Sign Request como OAuth, né, para fazer com que a informação que é trafegada entre essas aplicações seja de uma maneira segura. Você consegue colocar a aplicação que você vai abrir com o contexto correto. Então, se você está com o registro do cliente Fabrício aberto no Salesforce e você quer abrir o seu SAP ou qualquer outro sistema no registro do cliente Fabrício, você consegue utilizando uma combinação do endpoint que você vai lançar, mais os atributos que você passa no Side Request. E se você precisar, você consegue até fazer a integração direta na user interface usando JavaScript. Tem um framework do Canvas só para isso. Também de uma maneira super legal. E aí, se você tem requisitos específicos de usabilidade que você tem que manter e tem que alavancar utilizando o Canvas, é muito legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma demozinha. Meu amigo Júlio, lá da Vivo, também me ajudou. Eu apanhei para caramba hoje à tarde para fazer o single sign-on, mas no final a gente conseguiu. Vamos lá, cadê minha org? Então, aqui eu estou na minha org, certo? Eu fiz aqui essa minha demo, ela tem 3 orgs da Salesforce. Essa aqui é a minha org principal, ou seja, como se ela fizesse o papel da minha aplicação Salesforce. E aí, ela está federada usando uma outra org do Salesforce como Identity Provider. Tá? E aí, quando a gente for falar de Security Identity, eu mostro para vocês como que isso é super simples de fazer também. Ou seja, quando eu me logar nessa org aqui, deixa eu mostrar para vocês, vou fazer um logout aqui. Eu estou aqui na minha tela de login, tá? Só que eu não vou me logar nesta org. Eu vou utilizar uma outra org, que eu configurei como o meu Identity Provider. Então, eu venho aqui e sou direcionado para uma outra org. Aqui eu vou entrar com a minha credencial, aqui eu estou fazendo o papel do seu Identity Provider. Então, se você tem aí um Oracle AM, se você tem um ADFS, se você tem um Azure AD, alguma coisa assim, aqui eu estou simulando o papel desse cara, tá? Aqui seria o meu login corporativo, né? Então, eu vou me logar e ele automaticamente vai me mandar de volta para minha org que eu vou realmente utilizar. Então, ele está fazendo aqui o SAML, está redirecionando aos URLs, e eu voltei lá para a minha org, que é a minha org do SDO aqui em cima. Tá? E aí, aqui dentro dessa org, eu vou lançar uma outra org, usando um Canvas. Então, aqui ele está abrindo um Visual Force de uma terceira org minha, que é essa telinha que não está bonitinha, aqui é só para fins didáticos, né?
Mas essa informação que aparece aqui de um Visual Force, na verdade, eu estou abrindo uma outra org. Qual outra org? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Como eu já fiz o single sign-on, ela vai acabar abrindo aqui também rapidamente, tá? Aqui, essa org minha aqui do Canvas, ela está fazendo um papel de um SAP, ela está fazendo um papel de um Adobe, de qualquer outra aplicação que eu queira lançar de dentro do Salesforce. Então aqui, ó, estou abrindo aquela mesma Visual Force que aqui está nessa minha org aqui, ó, que é a do Canvas. Eu estou abrindo diretamente dentro do Salesforce aquela Visual Force. E aqui eu não tive que botar nenhuma credencial, por quê? Porque ele fez o single sign-on behind the scenes, completamente automático, só com as trocas de certificados que acontecem dentro do processo do SAML. Além disso, eu criei um outro Canvas aqui, de uma aplicaçãozinha do Heroku, só para mostrar como que ele troca informação entre as aplicações. Quando eu clicar aqui no Heroku Canvas, o que ele vai abrir? Ele vai abrir uma outra URL de uma aplicação minha que eu tenho rodando em Heroku, e ele vai mandar no Sign Request, utilizando o OAuth, ou seja, eu já autorizei essa aplicação para ela ser integrada com o Salesforce. Ela vai mandar as informações de quem é o usuário que está conectado, qual que é o registro que está aberto, e algumas informações que eu posso colocar direto lá no meu Sign Request. E aí, dessa forma, eu estou abrindo uma outra aplicação, passando informações para ela contextualizar a minha chamada. Então, quando essa aplicação é aberta aqui, ele automaticamente já abre posicionado no meu cliente ou posicionado no registro que eu quero eventualmente consultar. Então, aqui, ó, ele passou. Quem que é o usuário que está abrindo essa aplicação do Heroku? É o External Admin, que é o meu nome aqui, tá? Só para vocês verem aqui, ó, External Admin. Quem que é o meu username, o meu e-mail address e qual que é a empresa que está sendo chamada. E eu consigo, utilizando o JavaScript aqui, ó, inclusive, atuar em cima dessa tela. Eu consigo dar comandos aqui, ó, que ele consegue fazer uma interação entre as minhas user interfaces. E eu consigo, desta aplicação externa, colocar qualquer informação aqui utilizando a API. Então, se eu colocar aqui uma mensagem, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um post no meu chatter, basicamente, utilizando uma API. Por quê? Porque eu já autorizei essa aplicação a fazer essa chamada externa. Então, o conceito do Canvas é isso, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui de uma maneira rápida que eu consigo fazer uma integração de user interface sem ter que chamar nenhuma API, de uma maneira super simples e transparente para o usuário, de maneira que ele não tenha que se preocupar, por exemplo, com se logar novamente ou procurar o registro que ele quer trabalhar. E a configuração disso tudo é via o Connect App, né? Então, eu consigo fazer todas essas configurações de uma maneira super simples. Então, vou mostrar para vocês aqui primeiro o meu Connect App do Canvas, que hoje à tarde eu e o Júlio ficamos trabalhando nele, ele me ajudou a fazer funcionar. Mas, basicamente, o que você tem que configurar aqui são as informações de SAML. Você vai reutilizar as informações de single sign-on. Então, aqui, basicamente, você configura as configurações de single sign-on. E aqui embaixo você fala qual que é o endpoint que você vai chamar a partir daquele lançamento lá. Então, eu estou chamando a minha URL lá do Canvas, da minha org de Canvas. Estou usando um sign request, ou seja, eu estou mandando aí via REST no body da minha chamada, eu estou montando um sign request, e aí se vocês quiserem saber o conteúdo do que vai no sign request, deixa eu ver se eu consigo. Eu tinha isso aqui super simples, mas eu não estou no... Eu não lembro de cabeça. Sign request, Salesforce, Canvas. Ele tem aqui a estrutura desse sign request para você passar todos os dados que você precisa trafegar entre as aplicações. Então, é bem rico. Aqui tem até um código Java de exemplo, para quem quiser utilizar. Se você tem uma aplicação Java, por exemplo, ele já tem aqui o código que recebe esse sign request e interpreta. Isso aqui ajuda bastante na hora que você está fazendo essas integrações que você não tem no seu roadmap
a substituição da sua aplicação por uma aplicação nova, ou seja, você vai manter aquele sistema legado por algum certo tempo, só que você quer melhorar a experiência do seu usuário. Então, sempre alavanquem a utilização de Canvas quando você precisar fazer esse tipo de integração. Lembrando sempre que Canvas tem que ser um HTTPS, né, obrigatoriamente, e você tem que se preocupar com as questões de rota, né? Se esse cara aqui, se o seu source está na nuvem, se a sua aplicação é uma aplicação que está no seu data center, você tem que garantir que ele seja alcançável essa URL seja alcançável a partir da internet. Tá? Foi um dos problemas que a gente teve para fazer as coisas funcionarem corretamente da primeira vez, nas experiências que eu tive com esse cara. Beleza aqui, né? Dúvidas, coloque lá na comunidade que a gente responde depois. Aí agora, eu queria um pouquinho mais de tempo, mas a gente vai ter que estender um pouco aqui, porque já é 7h30. Eu queria entrar no assunto de plataforma de evento, né? Eu peguei aqui um exemplo prático de tipo de problema que a gente encontra no nosso dia a dia. Pensando no seu source como sendo o master da informação de cliente, ou seja, ele é o cara que contém e a informação de cliente nasce dentro dele, ele eventualmente tem que propagar essa informação para vários sistemas legados. Normalmente, o que o pessoal costuma fazer? Eles criam integrações ponto a ponto entre seu source e esses sistemas legados usando API ou usando arquivos. Então, criei um cliente, criei lá 10 clientes e esses clientes têm que estar lá no meu SAP, tem que estar no meu billing, tem que estar em algum outro sistema. Eu vou e extraio isso no fim do dia ou no final da semana, no final do mês, e mando um arquivão para esse cara para ele importar no sistema dele. Ou então eu tenho uma tela que quando eu crio um cliente no Salesforce, esse cara tem que ser criado e aprovisionado nos sistemas lá de fulfillment. Eu vou e chamo uma API para esse sistema e ele cria lá no sistema legado. E a gente sabe que isso aqui é impraticável, isso é uma péssima prática, a gente tem que evitar. Normalmente o que o pessoal faz? Eles mudam e colocam um barramento. Então, essa propagação dos dados ela é feita via Enterprise Service Bus lá no conceito do Service Oriented Architecture do SOA. E aí o que eu faço? Eu chamo uma API e esse cara aí, o USB, usando um Beeple ou um SOA Switch ou qualquer coisa assim, ele faz uma orquestração para fazer a propagação desses dados para os sistemas. Né? É um conceito melhor, né? Pensando sempre no que a gente fala de você sempre ter um middleware que seja responsável por fazer toda essa parte mais complexa de integração. Só que ele tem a contrapartida de que essa orquestração ela pode se tornar muito complexa de manter dentro do barramento. E dependendo da necessidade que eu tenho, pode ser que eu tenha que construir aqui um controle de transação muito complexo que eu só valido realmente depois que todos os sistemas legados forem atualizados. Enquanto isso, eu tenho que prender uma transação no Salesforce e aí dá timeout. Ou então, para uns caras, essa API é síncrona, para outros é assíncrona, e eu tenho que controlar toda essa parte de transacional dentro do meu Beeple, dentro do meu barramento. E essa complexidade, dependendo da quantidade de sistemas que eu tenho que interagir, pode aumentar exponencialmente. Aí, esse cenário, como que a gente poderia resolver pensando numa arquitetura mais desacoplada? Né? Porque a ideia é que a gente maximize o conceito do decoupling. Ou seja, eu não preciso saber quem são os sistemas que vão receber aquela informação. Eu só preciso falar sistemas. Atualizei essa informação. E para isso existe o conceito do Event Driven Architecture. Ou seja, eu desacoplo completamente essas aplicações. Eu crio o conceito de ter um broker no meio que vai se responsabilizar por garantir que os eventos que foram criados sejam acessíveis por essas aplicações. E o único papel que me resta é publicar essas informações ou esse broker vir e fazer um subscribe nessa minha publicação para propagar essa informação. E a maneira de propagar essa informação ela pode variar, ela pode ser feita de diversas maneiras. Dependendo da aplicação legada, ela pode usar o mesmo conceito do subscribe nesse Events Broker. Dependendo da aplicação, se é uma aplicação mais legada, por exemplo, ela não vai ter essa capacidade de fazer um subscribe no meu broker. Então, eu vou ter que continuar chamando a API dela. Então, eu faço algum tratamento dentro do meu broker e aí ele vai ter que ter essa capability para fazer isso, que ele faz um subscribe no evento e chama uma API.
E a maneira de fazer isso ela muda completamente a forma como a gente lida nas integrações. A gente deixa de ter aquele conceito lá de APIs síncronas, que eu tenho uma alta complexidade de manutenção para fazer essa orquestração, para uma coisa do tipo, eu não me preocupo mais com quem tem que receber. A pessoa, a aplicação interessada nessa informação que dê o seu jeito de acessar esse dado, tá? E aí, para isso, o Salesforce ele tem várias tecnologias possíveis, né? O primeiro e principal lá é o Platform Events. Tanto como produtor como consumidor. A gente pode consumir eventos usando Platform Events, como a gente pode produzir eventos usando Platform Events. E aí a figura do Middle, na minha opinião, ela se faz necessária, mas ela não é obrigatória. Eu posso, por exemplo, fazer com que a aplicação se conecte diretamente na nossa plataforma de eventos para consumir essas informações. Eu tenho o CDC, que é o Change Data Capture, que é o mesmo conceito do Platform Events, com uma sutil diferença, que ele é focado apenas em replicação de dados, ou seja, ele só propaga dados e ele está diretamente associado ao registro que eu quero me submeter. E o Streaming API, que é baseado lá no conceito do Push Topics, que eu vou criar tópicos e executar queries para fazer a subscrição nesses tópicos, tá? Depois até mostro para vocês um link que ele mostra quais são as principais diferenças dela. Como a gente está um pouco acelerado aqui no tempo, eu vou direto para a demo. O que eu fiz aqui nessa demo? Basicamente, eu tenho aqui o meu MuleSoft, que está fazendo o meu papel de broker, tá? Aqui eu tenho também um Workbench, só para mostrar como que ele funciona na prática. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um subscribe na minha org de um CDC. O CDC é o /data/ o nome do elemento, né, do objeto change event. Dei um subscribe aqui na minha org, ele está com o subscribe ativo. Aqui no MuleSoft, que ele está fazendo o papel de broker, o que eu fiz aqui, basicamente? Eu criei um Replay Channel Listener que fica ouvindo aquele mesmo evento. Por que eu criei esses dois aqui? Porque eu quero mostrar para vocês que, ao fazer uma alteração dentro do Salesforce, quem estiver ouvindo essa informação vai ser sinalizado. E aí, o que eu tenho que fazer dentro do Salesforce? Quando eu falo de Change Data Capture, é tão simples quanto vir aqui, tem português, né? Como que é português mesmo? Alteração, será? Captura de alterações de dados, que é o Change Data Capture. Aqui é tão simples quanto eu defino qual que é o objeto que eu quero ouvir. Aqui eu tenho tanto Standard quanto Custom Objects, tão simples quanto. A partir do momento que eu levo ele para cá, ele está ativo. Ou seja, eu estou apto a ouvir esses eventos. Quem que vai estar apto a ouvir esses eventos? Quem fez o subscribe. Então, aqui eu tenho dois caras que se conectaram lá na minha plataforma de eventos. Aqui, como eu já tinha feito o login antes, né, não vai aparecer, mas eu estou conectado lá na minha org, na Yellow Sun Enterprise. E aqui a mesma coisa, eu criei dentro do MuleSoft uma configuração de Salesforce que fica conectado lá naquela minha... Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Eu estou conectado lá na minha Yellow Sun, mesma coisa, tá? Então, esses dois caras fizeram subscribe naquele evento, e aí eu vou fazer uma alteração de um dado de conta. Então, eu vou lá no meu registro de conta. Vamos pegar todas as contas aqui. Vou entrar aqui na Ana Silva. E eu vou alterar o CPF da Ana. Vou colocar 9999999. Salvei. A partir do momento que eu salvei, e aí isso é legal até acompanhar aqui, ó. Deixa eu dar um clear aqui. Salvei. Esse cara, a partir do momento que ele é publicado, me ajuda aí, campeão. Pã, olha só. Dá uma subscribe de novo.
Pegadinha do malandro aqui, hein, gente. Você tem certeza que você está com o account ou o contact aberto lá? Dá um double check nisso, só por desencargo de consciência. Ah, bom ponto, bom ponto. Se eu não fizer certo, não funciona, né? Vamos ver. Vou pegar um cara que não é person account só por teste, né? Vamos ver. Vai que é, né? Não, mas é engraçado porque funcionou no MuleSoft aqui, tá vendo? Ele capturou. Eu acho que é pau do Workbench. Tá vendo aqui o que ele atualizou? Deixa eu fazer um. Pode ser que é porque eu tava fora. Deixa eu dar um refresh aqui. Deixa eu entrar de novo no Workbench. Dá um subscribe. Vamos tentar de novo. Os deuses da demo às vezes não colaboram com a gente. Deixa eu alterar aqui o MyField. Agora foi. Agora ele resolveu trabalhar. Era só passar um minutinho de vergonha. Agora já está tudo bem. Exatamente. Mas faz parte. Quem nunca? Tá, mas eu queria mostrar para vocês aqui, no final das contas eu mostrei de outra maneira, mas aqui, ó, ele gerou o evento do /data/account change event, da informação que eu alterei, que é o myField, que foi capturado pelos dois caras que tinham dado o subscriber lá. Ó, esse cara aqui também capturou aquela informação. Um detalhe importante sobre o Change Data Capture é que aqui ele passa, primeiro, qual que foi a ação. Não sei se quem estava lá no fórum de arquitetos que a gente fez sobre isso aqui, o Denis mostrou também, o Denis Braga, mostrou que a gente fala qual que é a ação que está sendo realizada, né, que é um update, qual que é o objeto que está sendo atualizado e quais foram os campos que foram atualizados. Né? Aqui tem uma pegadinha, porque se você quer propagar todas as informações, você não pode usar o CDC, o Change Data Capture. Então, aqui ele só manda o seu delta, só o que foi alterado. Tá? Isso aqui é um ponto de atenção. Porque aí, se você precisa de uma informação estruturada e que ele publique sempre todos os dados daquele registro, aí você vai para um cenário de um Platform Events. E aí, qual que é a diferença aqui? Aqui, ó, eu vou ter um evento de plataforma, que é o mesmo conceito do CDC, porém, você vai ter que criar um Process Builder que vai publicar os dados em um Custom Event que você vai criar. Aqui eu já tinha um evento criado, mas se eu quiser, por exemplo, mandar sempre as informações de todas as informações de um cliente, eu teria que vir aqui criar um novo Platform Events, e aí eu criaria aqui um Account Event. E aí eu teria que colocar quais são os campos que eu quero propagar e criar um Process Builder. Eu já botei um aqui nos meus Process Builders, para ele popular os dados naquele evento quando eu fizer alguma alteração em cima de um registro. Aqui eu tenho um Public Account, então eu estou criando aqui um evento, né, o tipo do registro. E aí, quando eu salvo esse cara, eu estou populando esses 3 campos, ou seja, ele sempre vai preencher esses 3 campos. Não é igual o CDC que ele só muda o que eu criei. Aqui ele só publica o que eu criei. Aqui ele vai publicar todos os campos daquele evento que eu criei. E aí eu mudaria aqui, ao invés de eu fazer um subscribe num /data, eu faria um subscribe no /events. Eu nunca sei se é events ou se é events. Deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu lembrar. Pessoal, enquanto o Fabrício testa, só ressaltar, né, que dá para fazer com Process Builder, dá para fazer com Flow e dá para fazer com Trigger também, tá? Então, a publicação, e dá para fazer com cliente externo publicando o Platform Event.
Então, é bem flexível. Eu acho que funcionou, hein? Deixa eu ver agora. Deixa eu mudar aqui no meu também. Aí deixa eu vir aqui e alterar uma conta. 55. Salvei, vamos ver. Ó, aqui eu mudei lá o listener para pegar o evento, né? E aí ele publicou aquele meu evento. Se vocês virem aqui, ó, ele está publicando os campos que eu falei para ele publicar. O nome, a data de criação e o CNPJ. O created date, ele é padrão, ele já vai, né? E o created by, ele já vai. Deixa eu ver se ele também colocou aqui. Esse cara aqui, deixa eu dar um start aqui. Tá pensando aqui. Bom, mas no final das contas, a gente já extrapolou o nosso tempo aqui, tá? Infelizmente não vou conseguir entrar muito nos detalhes, só queria mostrar esse conceito de você propagar dados entre vários sistemas. Pensem sempre em soluções assíncronas, tá? Porque elas normalmente, o desacoplamento ele facilita muito, principalmente em manutenção. Então, aqui falando, só para finalizar, né, falando do que a gente comentou hoje, Canvas e Mashup para fazer a integração usando a User Interface. O Leandro mostrou aí o Salesforce Connect e o Heroku Connect. E a gente falou aqui do Fire Forget, o CDC, o Platform Events. Não mostramos o Stream API nem o Outbound Message, mas são duas capacidades também de integração assíncronas que vale a pena vocês conhecerem. Principalmente, nenhuma delas aqui envolve muita codificação, né? São configurações nativas, simples de fazer. Se você for para um cenário de trigger, talvez você não escapa de ter código, mas são integrações simples de serem implementadas. Até talvez valha a pena no futuro a gente voltar a falar, né? Primeiro porque o exemplo foi rápido, mas uma arquitetura baseada em eventos hoje é algo bem quente, né? E envolve aí, tem diversas características que a gente precisa ter cuidado, né, quando a gente fala, mas é muito interessante, é algo que está bem, que vale a pena a gente considerar, né? Então, se vocês quiserem, até comentem na nossa comunidade, se vocês se interessarem em falar mais sobre isso, sobre Platform Events, CDC, tá? Como o Barion comentou, tá, gente? O futuro é assíncrono, ele é desacoplado, então a Salesforce tem investido altamente nessa questão aí. A gente tem, além do Platform Events, a gente tem o Heroku Kafka também, que ajuda bastante. Eu queria ter feito a demo hoje para o Heroku Kafka, mas não consegui, não tive tempo. Mas é algo que a gente tem que ter sempre como uma alternativa. Normalmente, quando o pessoal fala de integração, eles pensam muito em integração usando ETL e API. Realmente, API e ETL são válidos, são as mais conhecidas, só que o futuro cada vez mais é o Event Driven Architecture. Pensem sempre nisso e coloquem e considerem sempre isso nas suas recomendações de arquitetura. Então vamos lá, temos algumas perguntas aqui, basicamente só o André perguntou, vamos interagir mais aí, gente. O André mandou um monte de pergunta aqui pra gente. Ambiente de MuleSoft para fazer POC. Tem por 30 dias, pelo que eu me lembre, no mínimo, não sei se a gente tem o mesmo conceito das Developer Editions do Salesforce, tá? Isso aí eu vou fazer um double check, se bem que o Leandro já respondeu aqui também, né? Mas tem, por 30 dias eu sei que tem aqui na nossa plataforma do Endpoint lá, vale a pena. Do External Object, do próprio Leandro já respondeu. Você quer complementar aqui, Leandro? Não, é só para falar, né, quem não está vendo a pergunta, mas o Salesforce Connect é pago, e sobre usar S-Objects, né, para trazer dados e não guardar no Salesforce, eu não vejo muito
o que fazer com isso, né? Aí o que eu comentei embaixo, o que daria para pensar é, por exemplo, você criar um objeto, um custom object, e através de uma REST API, você popular os campos em código de um SObject e aí usar ele de alguma coisa sem de fato fazer o insert. É possível, né? Você vai ter os dados que você trouxe externo dentro de um SObject, mas me parece uma gambiarra, eu não sei bem para que eu usaria isso. Sobre o Canvas, várias perguntas sobre Canvas. É que assim, o Canvas não é a tela, tá? O Canvas é você abrir a sua aplicação dentro do Salesforce. Então, você vai ter que controlar o acesso às diversas funcionalidades da sua aplicação legada no Salesforce através dos endpoints que você vai abrir. Então, vamos supor que você tem 5 telas do SAP e você só quer mostrar uma. O controle das outras 4 que ele não vai ter acesso vai ter que ser feito dentro do próprio SAP. A gente não consegue, a gente não tem visibilidade do que acontece dentro da aplicação que é lançada a partir do Salesforce. Se você quer abrir 4 telas diferentes, uma para cada produto, ou uma para cada tipo de dado, por exemplo, uma tela eu tenho para produto, a outra tela eu tenho para fatura, a outra tela eu tenho para ordem, assim por diante, você pode, ou dentro da sua aplicação, controlar esse tipo de acesso, ou você pode criar 4 canvas, cada uma com um endpoint, e aquele endpoint só diz respeito àquele objeto que você quer abrir. Mas é sempre uma combinação de dados entre o registro que está no Salesforce e o registro da aplicação que você quer abrir dentro do Salesforce. A principal restrição é assim, ela tem que ser HTTPS, obrigatoriamente. Se ela está um HTTP, você não consegue abrir. Ela tem que suportar SAML? Se você quiser fazer single sign-on, sim, obrigatoriamente. Tá? Ela tem que estar federada no seu mesmo IDP. Isso é obrigatório. E a outra pergunta da André também é sobre o ambiente de Heroku. Se você tem um trial para fazer. Eu acho que é o mesmo esquema do MuleSoft, tá? 30 dias gratuitos. Depois eu não sei se a gente consegue estender. Você sabe, Brian? Não, eu acho que com Heroku você consegue criar aplicações bem simples e ficar com ela para sempre. Vale a pena dar uma procurada no Trailhead, tem alguma coisa sobre Heroku lá e ele te ajuda naquilo, mas eu não prometo que seja isso, tá? Mas dá uma olhada lá no Trailhead, procura por Heroku, ele vai te passar um módulo que você vai ter que criar e eu acredito que você consiga ficar com esse para fazer brincadeirinhas pequenas aí. Lembrando sempre, né, gente, que todas essas demos que a gente fez aqui, em todos os encontros que a gente fez, ou foi baseado na própria Salesforce, ou no Heroku, ou no MuleSoft, que são, teoricamente, coisas que você consegue ter acesso, e que o esforço é muito baixo. Então, a gente que tem esse conceito aí do endless learning, né, a gente tem que aprender o tempo todo, usem e abusem dessas coisas para conhecer melhor, para entender melhor como que funcionam essas coisas, porque a gente sabe que Trailhead é legal, a gente conhece, a gente aprende, mas você tem que meter a mão na massa para fazer o negócio funcionar. E utilizando o MuleSoft e o Heroku, por exemplo, você consegue fazer isso aí. O Leandro mostrou aí, criar um banco de dados no Heroku é coisa de 5 minutos. É um negócio super legal. Eu mesmo nunca tinha visto um negócio assim na prática. Eu até fazia minhas POCs aqui, mas sem acessar diretamente, igual ele mostrou aí. É um negócio super legal, super simples de fazer. Algumas pessoas aqui estão mandando perguntas pelo próprio GoToWebinar. Vamos finalizar, que está quase na hora já, tá? A gente vai colocar esses vídeos. A gente não colocou no YouTube o 3 e o 4. O Thiago, né, que é o cara que ajuda a gente aqui nesses eventos, que é quem cuida dessa parte de eventos e de comunidade, ele está de férias. Na verdade, é a gente que ajuda o Thiago, né? O Thiago, ele coordena tudo, resolve exatamente. tudo, faz tudo, a gente só vem aqui e apresenta, é a parte fácil. Exatamente. Ele está de férias e a gente não sabe como fazer isso. Ele publicou o 3 e o 4 lá no Vidyard. Eu coloquei até o link lá no meu LinkedIn, mas eu vou colocar aqui na comunidade de novo para vocês acessarem. E esse aqui também vai para lá, tá? Podem ficar tranquilo. E a apresentação, hoje a gente terminou o assunto integração, então eu vou publicar esse PDF com esses conceitos todos lá na comunidade entre hoje e amanhã também, para quem quiser acessar e relembrar.
Reforçando que a ideia aqui, gente, é de troca de experiência, tá? Então, gostei bastante da participação do André aqui. Obrigado, viu, André, pelas perguntas. Sigam o exemplo deles, façam perguntas, porque a gente tem que criar esse conceito de colaboração cada vez mais. Vocês podem também se ajudar, a gente vai estar ajudando, mas façam perguntas na comunidade e respondam as perguntas das outras pessoas, porque esse compartilhamento entre vocês é muito importante. Também complementando, se não me engano, foi o meu xará, Leandro Carvalho, e pediu os demos que eu usei na semana passada. Então eu passei, tem aí um post meu respondendo a pergunta dele com os arquivos que eu usei para carregar de Bulk API, e a descrição lá, o script, todos os requests, responses, etc. Então, quem quiser dar uma olhada lá, tem o script. O de hoje eu não preparei, o de hoje foi mais hands-on mesmo. Vocês podem dar uma olhada no vídeo quando for publicado para seguir quem não conseguiu acompanhar, quem precisa revisar alguma coisa. E aí, deixa eu ver aqui, tem mais duas perguntas do Zé Fernando. A sincronização real-time entre Salesforce e um legado. O ideal seria a criação manual e publicação do evento na plataforma ou a utilização de um push-top com Streaming API? Pergunta do ponto de vista de controle em relação à transação. Então, é que quando a gente fala de evento, né, de processos baseados em evento, a gente nem se preocupa com transação, tá, o Zé Fernando? Porque, assim, é o fire and forget. É tipo assim, criei. Interessados, peguem. Se o interessado não pegar, é problema dele. É fire and forget mesmo. A palavra mesmo o cara liga o foda-se. É a divisão. Faz sua parte aí que eu faço a minha. É a divisão da responsabilidade, exatamente. Então, você usa a ferramenta dentro do Salesforce que mais for conveniente para você enviar informação. Aí, uma vez que você jogou a informação para fora, o Salesforce já não é mais problema dele. É quem pegar essa informação que vai resolver o que vai fazer. Tem uma outra pergunta do André aqui sobre ETL. Na sua vivência com o projeto Salesforce, quais são as dificuldades e dúvidas mais comuns que os clientes que têm expertise em ETL enfrentam quando desenvolvem o middleware de integração com o Salesforce? Cara, normalmente a dificuldade é entender os governor limits. E isso não é só para ETL, tá? Isso é como um todo. Normalmente quem está com o Salesforce aí no dia a dia, eles acham que o Salesforce é igual a qualquer outro sistema, e a gente sabe que não é. A nossa arquitetura baseada em metadado e multi-tenant, ela é ótima, só que ela tem esses pontos de atenção que são os governor limits. Se você não sabe lidar com governor limits, você vai ter problema. Então, toda integração tem que pensar sempre que, se você não implementar da maneira correta, e aí esses exemplos que o Leandro deu aí de massivos, por exemplo, são super legais, porque são casos reais que a gente enfrentou no nosso dia a dia. Grandes volumes de dados, propagação de dados para sistemas legados, são problemas que a gente enfrenta diuturnamente, tá? Então, você tem que saber combinar, e aí que tem o grande ponto é justamente esse, se o seu cliente fala assim, eu quero que seja assim e ponto, conteste. Se você é cliente e o seu parceiro fala assim, eu quero que seja assim e ponto, parceiro, conteste. Não faça simplesmente porque o cara falou que tem que ser assim. Você tem que convencer, utilizando todas essas capacidades que a gente apresentou aqui, quais são as melhores maneiras de você fazer o que ele está propondo ou o que ele está querendo que seja feito. Fabrício, complementando o que você falou, eu acho que o mais importante é antes até de chegar na implementação e na tecnologia. O mais importante e a maior dificuldade é o cliente, né, a área de negócio, saber se aquele dado precisa estar no Salesforce ou não, e precisa ser síncrono ou tempo real, ou eu consigo ter 10 minutos, ou 1 hora, ou um dia de atraso. Normalmente a área de negócio fala, não, eu quero tempo real e eu quero tudo na nuvem. E aí é onde o bicho pega, porque aí você vai bater em todos os governor limits, aí não tem ferramenta ou tecnologia que te aguente. Então, sempre que possível aí, né, voltando aí, será que eu preciso trazer o dado? Não, vamos a Canvas, vamos a Salesforce Connect, evitar de trazer esse dado já vai trazer um baita ganho de processo, enfim, em várias dimensões. Então,
como o Fabrício comentou, conteste. Chega para o cara e fala, ó, por que eu preciso ter o dado síncrono? Por que eu preciso ter o dado em tempo real? Por que eu preciso mover o dado? Eu não posso só mostrar ele, só acessar. Esse, normalmente, na minha visão, são as principais dificuldades. Isso aí. Aqui, só para finalizar, né? Governor Limits. Todo arquiteto Salesforce tem que entender Governor Limits. Nunca você vai saber todos. Eu mesmo não sei. Acredito que o Barion também não saiba. Não conheço uma pessoa no mundo que saiba. Outro dia a gente pegou um caso de um Governor Limits que nem sabia que existia lá, da quantidade de eventos futuros que tinham planejado na org, que é uma coisa que eu nem imaginava. Mas conheço o conceito, pelo menos os principais aqui, de Daily API Calls, de Concurrent APIs. Isso aqui normalmente é o que dá mais dor de cabeça. A questão de ser síncrono, assíncrono, que o Barion comentou aí, pô, o usuário vai querer aquela resposta naquele momento e ele fala que não pode esperar. Então, o conceito do síncrono para o Near Real Time, maximizem o Near Real Time, usem o @future bastante, e pense sempre nos cenários de exceção, né? O Zé Fernando aí mandou a questão do como que eu controlo a transação para eventos assíncronos? Você não controla, mas você garante, por exemplo, que aquele evento ele vai ter lá o tempo que ele vai ficar vivo para ser consumido. Então, se a sua aplicação cai, se não me engano, o Platform Event fica 24 horas disponível. Então, você tem um tempo para recuperar aqueles eventos que você não consumiu na janela em que a sua aplicação estava fora. Pense em cenários de fazer o backup dos seus eventos, por exemplo, cenários catastróficos que a sua aplicação fica fora mais do que 24 horas. Isso tudo é parte da solução de arquitetura que você vai propor, que ela sempre tem que pensar em todos os cenários, tá, gente? Sempre. Pessoal, e agora falando em limites, eu me lembrei de uma, hein? Quem olhou o Release Notes da Summer 20 aumentou o limite de Bulk API, hein? Aê! Agora não é mais 1 milhão, é 1,5 milhão por dia que você pode subir. Não são mais 10 mil batches, são 15 mil batches por dia. A gente é legal com vocês, pô. Aprendi mais uma coisa hoje aí, tá vendo? A gente sempre aprende. Aliás, então, eu acho que é Safe Harbor, tá? Porque a Summer 20 ainda não foi lançada, mas já está lá no Release Notes. Isso aí. A última pergunta aqui, o Álvaro ficou me provocando aqui o tempo todo sobre a questão dos Governor Limits de External Object, porque é um dos que a gente está enfrentando lá, né? A gente tem um limite de 100 mil chamadas de consumos de dados externos por hora. Então, 100 mil parece muito, mas se você escala isso para uma quantidade absurda de clientes, isso aí não é nada. Então, quando for utilizar External Object, por exemplo, se preocupe com esse tipo de informação, porque ele não é bala de prata. Eu não uso storage. Legal, não uso storage. É near real time, beleza. Só que você não consegue aplicar regras de sharing visibility em cima deles, você não consegue, dependendo da volumetria, trazer todos os dados que você vai precisar. Então, reforçando a mensagem, conheça os governance limits, porque eles podem, às vezes as coisas parecem ser a melhor solução do mundo e você implementa pensando que vai resolver seu problema, mas não resolve. Beleza, pessoal? Desculpa aí, passamos bastante do tempo hoje, culpa do Barion, tá? Mas a gente nunca passa do tempo, foi só hoje. Não, mas hoje foi meia hora mais. Vai se planejar melhor para as próximas, mas obrigado a todos, obrigado, Fabrício. Espero que vocês tenham gostado. O assunto estava bem interessante hoje, a demo do Barion, sensacional também, muito legal. E vamos continuar semana que vem, como eu comentei com vocês, a ideia é que a gente pegue casos reais de problemas que vocês enfrentaram aí. Então, coloque lá na nossa comunidade, porque se você não colocar, não vai ter sessão, tá? E a gente provavelmente vai fazer na quinta-feira de novo, porque na quarta-feira agora está tendo os eventos da comunidade Salesforce. Então, para não sobrepor, a gente vai mudar para quinta-feira. E a gente se fala lá. Muito obrigado novamente. Obrigado, Barion. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos. Fiquem bem, se cuidem. Nos falamos semana que vem, gente. Um abraço. Abraço.